Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia que se inicia, mais uma oportunidade de recomeçar. Mais uma vez agradecer ao Senhor por termos acordado, pela saúde. Então, gente, já iniciamos o dia com muita alegria, muitos motivos aí para estar na presença do Senhor, para estar louvando, engrandecendo. Bom dia, Osana, seja bem-vinda. Nós estamos te aguardando aí na leitura, viu, Osana? Bom dia, Jane, seja bem-vinda. Estamos te aguardando também para compor conosco aí. Bom dia, Alex. Fazer essa leitura, seja bem-vinda. Na hora que vocês se sentirem aí, é só nos falar que a gente tem o maior prazer de estar junto com vocês aqui, fazendo a leitura da palavra do Senhor. Bom dia, Alex. Bom dia, Leidinha. Bom dia, Laiane. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma leitura, para a honra e glória do Senhor. Hoje nós iremos ler Jeremias do 18 ao 21. Então já pega a sua Bíblia aí. Elisane, bom dia, Elisane. Seja bem-vinda. Inicia para nós, Alex, com oração e em seguida nós vamos para a leitura da palavra. Vamos. Como todo dia, fechar os olhos, né, para agradecer ao Senhor. Clamar ainda mais a presença dEle. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer e glorificar por mais um dia. Mais um dia que o Senhor nos contempla com graça e o sopro da vida. Te apresentamos em nome de Jesus neste momento. Clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, ainda mais pela sua presença e o seu poder. É Ele, ó Deus, que traz o direcionamento para tudo que vamos fazer e falar aqui, ó Deus. Então, meu Deus, te entregamos este momento a Ti. Te apresentamos nossa casa, nossa família e familiares, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu que inicio, né? Sim. É um problema no meu som, gente. Tá bem baixinho. Não, o áudio de Alex fechou. Foi isso mesmo. Agora e sim, agora? abriu. Perfeito. Então, Jeremias 18, é o famoso texto do oleiro, né? Que o Senhor pede para ele descer a casa do oleiro, e aqui é uma analogia diante do contexto que Jeremias está vivendo, que a gente sempre lembrar, né? Enquanto estiver em Jeremias, o povo de Israel, ele, depois da morte do rei Josias, que foi o último rei justo naquele período da nação, né? Eles se desviaram, praticamente, quase se desviavam inteiramente do Senhor. E aí, quando acontece isso, plantação negativa, colheita não muito boa. Então o Senhor levanta Jeremias para ser o profeta, né? E tentar, de alguma forma, através das alertas, revelações que o Senhor estava dando, para eles se converterem, né? Mudar a rota deles. Mas nada, se a gente for lá em 2 Reis, a gente consegue ter uma noção do que o livro de Jeremias está falando. E depois do rei Josias, os que sucederam a ele, né, todos foram mal perante o Senhor, sempre idolatrando outros deuses e por aí vai. Então, Senhor sempre trazendo através de Jeremias palavras que a colheita vai chegar, o mal vai chegar, o mal vai chegar. E a gente aqui está, como a gente está trabalhando, a gente sempre está trazendo analogia com relação aos dias de hoje. Que a gente sempre, né, nós que estamos, graças a Deus, nos conectando diariamente com o Senhor, sempre que temos a oportunidade, a gente está liberando a palavra, principalmente para aqueles que, infelizmente, ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo, assim mais leve, né? E o que Jeremias sente, em alguns momentos eu também sinto, eu creio que vocês também, né? Porque você leva uma palavra, mas infelizmente parece que ela volta vazia, né? Mas a palavra de Deus diz que ela não volta vazia.
a semente está sendo plantada, mas nós, como somos humanos, achamos que não fez efeito, e aí, de alguma forma ou outra, fica meio que triste. E aqui a gente já viu vários relatos de Jeremias triste, chorando. Por conta disso, está sendo usado para ser profeta, liberando palavras futuras, só que o povo não acredita, acha que é balela, e aí continua. E aí o Senhor traz o vaso e o oleiro, né, pedindo para que Jeremias vá à casa do oleiro. E assim começa o 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. A roda é aquele material onde fica o vaso rodando e o oleiro, moldando, né? Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E aqui já traz um bom entendimento. Como é uma analogia, Deus pediu para ele ir lá e tentar entender. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. E tentar entender a forma como Deus trabalha com nós, que também somos provenientes do barro. Então, nós estamos sempre nas mãos de Deus. Ele está sempre nos moldando, por mais que a gente esteja rodando positivamente ou não. E aqui o contexto as pessoas estão rodando por falta de discernimento. E Deus mandando o profeta. Então, está rodando e ele está ali com a mão dele, moldando. Só que a diferença do barro para nós é que nós temos o poder, temos uma consciência e o livre-arbítrio. Então, nós estamos rodando e sempre caímos, né? E aí esse vaso quebra. E aí o que acontece? Em suas mãos. Formando estragou-se em suas mãos. A nossa decisão, o nosso livre-arbítrio, às vezes nos faz nos estragarmos. E ele o refez, mas só que Deus sempre nos dá a oportunidade de nos refazer. Como? Mudando a rota, se arrependendo e virando a rota. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Mudou a rota, permitiu que Deus entre, ele vai refazer conforme a vontade dele. Porque a nossa identidade está ligada a ele. É o que a gente faz aqui diariamente, né? Renovar diariamente a nossa identidade que está ligada a ele. Então, quando a gente se conecta com ele, vem de acordo à vontade dele. Por quê? Se ele já disse que antes da fundação do mundo, ele já tinha nos projetado, antes de nós estarmos no ventre de nossas mães, ele já tinha planejado tudo para a gente. Então, ele vai continuar moldando, porque nós não sabemos do nosso futuro. Ele sabe. E aí, o molde vai vir conforme a vontade dele, se nós permitirmos, através do nosso livre-arbítrio. Ou seja, se a gente abrir mão do nosso livre-arbítrio. E aí ele vai nos moldando para aquilo que nós somos, a nossa essência. E aí ele vem. E aí continuou o 5, né? Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel. E agora serve para todos nós, né? Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir? E eu vou colocar aqui, ó Brasil, ou ó Minas Gerais, Bahia, qualquer outra cidade, ou até bairro. Será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade. Então, é o que eu tinha trazido, né? Então, nós somos esse barro, mas nós temos o poder de escolha. Nós não somos robôs. Deus foi muito justo nesse sentido, né? Ele nos dá o poder de escolha, mas quando a gente escolhe o lado errado, é o que ele disse com Adão e Eva, o que ele falou com Adão e Eva. Certamente morrerás. Mas não é a morte da carne. É você ter o desprazer de viver uma vida sem um direcionamento divino. É você ter o desprazer de acordar de manhã e não saber o que vai fazer. Qual o seu propósito? Se você tá morto. E eu viver isso, eu sei o que é. E é muito chato. Um ciclo, né, de acordar, trabalhar. Só aquele ciclo da carne, de querer conquistar, mas nunca tá feliz com o que consegue. É isso. Então não vale a pena, porque nós estamos longe de nossa essência. E é o que hoje
a gente está vendo no mundo, né? Sempre tentando nos afastar da nossa essência. Você pode ser quem você quiser. Pode ser uma árvore. Você pode ser um carro. Se você disser que você é um carro e eu duvidar, eu posso ser preso se você me processar. É isso que as culturas hoje querem que nós venhamos a ser. Mas quando você se conecta com a sua essência, podem dizer o que for de você. Basta você entronizar. Eu sou imagem e semelhança daquele que me criou, Deus. E aí vai. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancada, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Imagina, é só você voltar à essência. Que o que você planejou ou fez de errado vai ser limpo, claro. Vai ter uma consequência, mas talvez não seja na proporção de antes. Porque imagina aí você, erros em cima de erros, vai vir colheitas em cima de colheitas negativas, coisas ruins, até chegar à morte física. Já está morto mesmo, né, do espírito. Imagina agora a física. E aí vai ser onde a gente mais chora, né, quando perde um ente querido, um amigo, seja quem for, que a gente tenha um apreço, mas é porque a gente foi nos ensinado a inverter a ordem, né? A gente valorizar o físico e esquecer o mais importante, que é o espiritual. Então, é isso, gente. É voltar à essência. É simples, muito simples. Vai se conectar, pede direcionamento a Deus e Ele vai lhe orientar, nos orientar. E vocês o que podem acrescentar? Tudo certo aí, meninas? Podemos continuar aqui no 19? Vocês querem falar um Tudo pouco? certinho. Tudo Pode certo? continuar. Então a gente pega esse gancho aí do oleiro, uma explicação assim do oleiro, uma explicação muito aprofundada nesse assunto, e a gente continua aqui no 19. Excelente colocações aí, Alex. Algo que realmente nos faz refletir nesse dia de hoje. Então, nós iniciamos o 19, reforçando o que foi falado. O 19, Jeremias, ele é instruído pelo Senhor. Primeiro, o oleiro. Como que é feito o barro? O Alex explicou o vaso, explicou muito bem. Agora não, é uma outra literação. Agora vai muito mais profundo. O Senhor orienta que ele compre um barro e quebre esse barro. Então esse vaso, o vaso, né, ele é quebrado. Ele é quebrado diante das pessoas que estão próximas a ele, das pessoas que estão ali para ouvir o que o Senhor tem para falar. Gente, e o que significa essa ação que foi feita na prática? Como o Alex falou anteriormente, o povo era admoestado, era ensinado, mas entrava aqui e saía aqui. Muitas vezes nem entrava, né? Continuava fazendo seus mesmos erros, suas impiedades, suas injustiças, e não davam ouvido. Nesse momento, o Senhor pediu para que esse vaso fosse quebrado. O que significava? Que aquela nação, Judá e Jerusalém, ia passar por momentos muito desafiadores. E que era, por tudo que foi feito, por tudo que foi deixado para trás, por tudo que foi ignorado em relação às ordens e aos mandamentos que o Senhor havia dito a eles. Então, aqui foi um grande e impetuoso mal viria sobre aquela nação. O Senhor, apesar de o povo ser um povo duro de coração, aqui pela última vez ele estava falando que viria. E coisas duras vem aqui no 19, gente. Eu vou trazer aqui um dos versículos só para trazer a consciência. Mas o que esse povo fazia de tão mal que deixou o Senhor tão irritado, que deixou o Senhor pronto para ensiná-los de uma maneira tão dolorosa? Aqui, ó,
eles abandonaram, no 4, eles me abandonaram e profanaram este lugar. Eles ofereciam sacrifícios a deuses estranhos. Então, além da idolatria, tinha esses sacrifícios. Salomão, quando ele estava no final aí do seu reinado, nós sabemos que houve. Bom dia, Santos. Giovânia, seja bem-vinda. Quando Salomão estava aí no final do seu reinado, ele se corrompeu, ele começou a se prostrar a outros deuses, adorar outros deuses, e chegou a um ponto, gente, de sacrificar crianças a outros deuses. Então, esse modo aí, essa prática perdurou durante anos. Havia alguns reis que eram realmente voltados para o Senhor, que traziam o povo nisso aí, mas eram pouquíssimos, a maioria deles aderiam a essa idolatria, a essa profanação, a outros deuses, trazer para que construir novos altares no espaço ali, no lugar que era do Senhor, no lugar que era adoração a Deus. Então esse povo, eles desrespeitavam, deixavam para trás tudo os seus antepassados, haviam vivido as obras feitas, os milagres, então eles abandonaram tudo isso para viver conforme o seu entendimento. E encheram esse lugar de sangues inocentes. No 5 fala, eles construíram nos montes altares dedicados a Baal, para queimarem seus filhos em holocaustos. Olha que ponto chegaram. Coisa que eu não ordenei, da qual falei que jamais viria à mente deles. Então eles começaram a praticar de qualquer maneira. Então o que o Senhor declarou? Olha o 7, que pesado. Esvaziarei nesse lugar os planos de Judá e Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pela mão daqueles que os perseguem, e os darei cadáver como comida para as aves e os animais. As cidades ficarão desertas e sejam tema de zombaria. Todos os que por elas passarem ficarão chocados e zombarão dos seus ferimentos. Os farei que coma a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhe a vida lhe infligirão durante esse cerco. Então aqui a gente viu quais foram as ações que eles fizeram, o que eles fizeram durante todo esse tempo, a forma de pensar, a forma de agir, viraram as costas para o Senhor, fizeram outros planos, e aí veio a justiça. Veio o dia de receber todas essas ações, vieram. E olha que dura coisa foi decretado para eles nesse momento, gente. E quando isso foi decretado, muitos deles viraram as costas, ainda assim, não acreditavam. E nós sabemos que durante a leitura de Jeremias a gente percebe que o Senhor revelava para ele não tinha medo algum de declarar o que era revelado pelo Senhor. E ele sofreu muito perseguições, prisões, muitas opressões pelo que o Senhor mandava falar. Mas nesses momentos aqui o Senhor estava falando para esse povo o que viria sobre eles. E quando a gente volta isso para nós hoje, o que a gente consegue entender? Muitas vezes, gente, nós olhamos para o erro do próximo, como olhamos para esse povo aqui. Meu Deus do céu, que absurdo. Os filhos sacrificavam, derramavam o sangue dos filhos, não sei o quê, e a gente se prende nesse passado. Ah, mas eu não faço isso, eu não profano outros deuses, eu não faço altares. Mas nós temos outras ações hoje, que possam ser muitas vezes, gente, comparadas à ignorância que esse povo tinha no passado. Por que eles agiam assim? Não se explica, né? Assim, a gente olha para trás, mas como é que eles agiam? O líder era assim. Eles tinham um coração inclinado, nós temos, né? Nós seres humanos. E acabava que eles não se arrependiam. E hoje nós temos a grande oportunidade de olhar para trás, olhar para o erro que eles cometeram lá e corrigir a nossa rota hoje. Muitas vezes você não faz exatamente o que eles fizeram. Eu não faço o que eles fizeram. Mas muitas das nossas ações, pensamentos, muitas vezes as nossas palavras, elas ganham proporção tão grandes em relação ao que diz, ao sentido contrário do que o Senhor nos ensina, que nos encaminha para esse caminho, gente. Nos encaminha para essa direção. E hoje, muitas vezes,
Nós nos debatemos nos nossos pensamentos. Meu Deus, mas por que que isso acontece comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E não paramos um minuto para fazer essa reflexão. Não paramos um minuto para ver onde é que eu errei, onde é que eu estou errando, o que que eu estou fazendo que é contra o mandamento do Senhor. Nós temos nesse sábado, nessa manhã do dia 4 de agosto, para se arrepender, 5, né? Se arrepender, olhar muito bem para isso e ver o que está nos afastando do Senhor. O que faz com que nós receberemos recompensas dessa maneira que está vindo aqui. Olha o que foi anunciado para eles. Virá tudo isso sobre vocês. E a gente sabe. Por que o Senhor avisou? Por que o Senhor não foi lá e fez já? Pronto. Não, porque o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos para Ele, de buscar um novo direcionamento. Então ele falava essas profecias através dos santos, dos profetas, das pessoas que eram consagradas. Santos não, né? Santo é só Deus. Mas as pessoas que se achegavam, que tinham intimidade mais com ele, para que houvesse um certo arrependimento desse povo. Será que se nessa época eles não tivessem se entregado para o Senhor novamente, mudado tudo, essa sentença não seria retirada deles? Hoje, se você olhar tudo que você está agindo, a maneira como está agindo, você tem uma oportunidade hoje de se reconciliar com Deus, de mudar o rumo dessa sua história, assim como o vaso que foi quebrado, que foi espedaçado, que seria um mal impetuoso que viria sobre eles. Ele pode ser um exemplo hoje para nós de mudança de rota, de não chegar a esse ponto, de não passar por esse processo todo que eles passaram lá. Então, nós temos esse chamado, esse convite hoje, que a partir de mim, cada um de nós, possamos refletir sobre o que está nos afastando do Senhor, da nossa vitória, de uma vida extraordinária, de um relacionamento saudável, de bênçãos maiores que virão na nossa vida. Ao invés de impiedades, ao invés de sofrimentos, ao invés de tantas coisas ruins como vieram para esse povo. É com vocês, gente. Perfeito. E no capítulo 19, a gente vai estar abordando sobre o sofrimento de Jeremias. Um pouco do sofrimento dele, mediante tudo quanto Liz, Alex já tem mencionado, já tem falado, é profundo. Isso entra dentro do nosso interior e realmente chega a uma reflexão que temos que tomar uma determinada posição. Perfeito, gente, a explicação de vocês. E nesse capítulo, no capítulo 20, aqui fala que o profeta ele é injustamente espancado, onde ele foi colocado num cepo após proclamar a palavra de Deus, a profecia em que Deus pedia para ele fazer. O cepo, naquele tempo, era um instrumento feito de madeira, onde as pessoas eram condenadas, entendeu? Eram castigados. E Jeremias passou por esse processo. Foi um sofrimento muito grande, o qual ele se sentiu até mesmo zombado. Ele perguntava, Senhor, mas por que tudo isso? Ele nem mesmo entendia o porquê que ele estava passando por aquele processo. Até mesmo amaldiçoou o dia em que ele nasceu, amaldiçoou o dia em que alguém chegou para o seu pai e perguntou, nasceu um menino. E Jeremias sentiu-se insatisfeito com o que ele estava passando, devido àquele sofrimento, àquela angústia que ele passou naquele momento por amor. Por quê? Por amor à palavra de Deus, porque ele estava sendo usado para que ele pudesse seguir o seu destino, porque ele foi escolhido para aquela finalidade. Mas tinha um dos principais, que era um filho ali do sacerdote, que ao colocar Jeremias naquele cepo para que ele pudesse ser espancado injustamente, após o sofrimento que Jeremias estava passando, Deus já deu novas revelações para Jeremias acerca daqueles que os maltratavam. Porque aqui na própria palavra está escrito. Só um minuto, deixa eu só pegar aqui. E sucedeu que no dia seguinte, Passu tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhes Jeremias, o Senhor não chama o teu nome Passu, mas Magor Missabib, ou seja,
que é o terror de todos que estão ao seu lado. Ou seja, seria o terror dele e de todas aquelas pessoas que estavam próximo dele. Porque naquele momento o Espírito Santo revelou para Jeremias o que aquele moço iria passar após fazer todo aquele procedimento com ele, que ele seria levado, iria ficar aos cuidados do rei da Babilônia e que ele e todos os seus familiares seriam lançados, seriam espancados, e todos seriam mortos à espada. Então, o sofrimento que Jeremias passou por amor à palavra, aquele moço que havia feito aquele procedimento com Jeremias também iria passar o mesmo, porque Deus havia colocado na boca de Jeremias aquela profecia sobre aquele homem. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-ei à espada. Então seria um sofrimento maior do que o que Jeremias estava passando. Porque, além dele, a casa dele. Porque Jeremias estava sofrendo, porém, por amor à palavra. E ele tinha a certeza de que Deus estava com ele. Ele tinha a certeza do bálsamo, ou seja, da consolação de Deus na vida dele. Porque ele sabia que ele não estava fazendo algo em vão, algo dele mesmo. Mas sim, era o destino que Deus havia determinado na vida dele. Foi uma história assim, bastante assim, reflexiva, que se a gente for olhar, se a gente for analisar, mas aqui, na frente, um versículo que me chamou muito a atenção. Jeremias, ele até pensou que Deus havia seduzido ele, ou se Deus havia enganado ele, no versículo 7, olha. Iludiste-me, ó Senhor, iludiste e fiquei, mais forte foste do que eu. Ou seja, Jeremias, ele se sentiu fraco. Segundo momento de dificuldade em que ele estava passando naquele momento, ele até olhou para cima e clamou e perguntou para Deus se Deus enganou ele. Porque Deus pediu para ele ordenar, para ele falar, e assim ele seguiu as orientações. Porém, de acordo com o sofrimento em que ele estava passando, ele imaginou que Deus teria enganado. Ah, Senhor, fui enganado. Agora eu sirvo de zombaria. Todos zombam de mim. E eles foram mais fortes do que eu e prevaleceu contra mim. Mas Deus sempre responde. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo. Deus sempre responde àqueles que ele ama. E Jeremias sempre ele falava, todas as vezes em que eu grito violência e destruição, ele se sentia apoderado por Deus, porém servia de zombaria para o povo. E as pessoas não davam ouvido e não aceitavam todo aquilo que Jeremias estava anunciando. E por fim, houve um sofrimento, Jeremias refletiu, Jeremias reclamou com Deus, o dia do seu nascimento, tudo isso. Mas um dos versículos fortes que me chamou muito a atenção neste capítulo 19 foi o versículo 11, que mesmo Jeremias passando por todo aquele momento, ele falou, mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão mal confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Então, mediante tudo aquilo, Jeremias ele ainda acreditava que Deus estava com ele e que ele iria alegrar e louvar ao Senhor. Então, mediante nosso cotidiano, na nossa vida, todos nós temos um processo. Maria, bom dia, seja bem-vinda, querida. Todos nós temos um processo, todos nós temos um destino a passar, conforme o que Liz falou, o Alex falou. Mas o que nós devemos concentrar, o que nós devemos pedir neste momento que estamos passando por esses processos, nós devemos acreditar, confiar, pedir a Deus para que possa aumentar a nossa confiança. Por quê? Porque Jeremias, gente, se a gente for parar para pensar, Jeremias estava na prisão. Jeremias, ele foi injustamente, sabe, assim, espancado. Foi uma coisa assim, muito forte, que não é para qualquer um. Mas ele se alegrou no Senhor, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Entende? Ele estava com uma certeza muito forte em seu coração. E ele não desistiu. Ele continuou mesmo sofrendo. Então, que nós possamos ter essa confiança, que nós possamos ter este amor, que nós possamos ter
essa esperança que ele teve. Este versículo nos traz uma confiança muito grande, que possamos continuar confiando no Senhor, no nosso Criador, porque Ele é a nossa porção e Ele conhece cada detalhe da nossa vida e cada destino, seja no trabalho, seja no evangelho, seja no âmbito familiar, seja qual for a proporção que Ele tem colocado em nossas mãos. Às vezes até pensamos que estando só, mas não. Jeremias imaginou que estava só, mas ele não estava só. Ele estava malhando na sua dificuldade, mas acreditando que algo maior estava com ele. E realmente, isso é, sabe, eu fiquei muito feliz quando eu li essa palavra. Muito, muito, muito. Laiane, vou passar para você, se você tiver algo a falar, a Lisa, a Alex, ficam à vontade. Eu tenho um comentário rapidinho, antes de Laiane entrar no 21, que é o final, né? A partir do 14, que ele amaldiçoa o nascimento dele. E aí fica claro pra gente, né? Independente da comunhão que venhamos ter com Deus, as perseguições virão. Porque por maior que você tenha comunhão com Deus, a revelação ele vai dar a você. E ninguém é obrigado a acreditar no que Deus vai colocar em seu coração. Você simplesmente tem que crer e fazer. E olha, o interessante é que no 1, o que Deus fala com ele no 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. E lá no 14, ele vem e amaldiçoa. Por quê? O cara está num contexto, sabe quando não tem uma máxima que fala que nós somos frutos do meio? Só que aquele não se permitiu ser fruto do meio. E aí, quando você está num contexto onde é contra os seus princípios e valores, você vai sofrer e muito. Mas o que vai fazer diferença é a comunhão. Aqui ele está lamentando, mas em momento algum ele parou. Porque o segredo do evangelho é esse. É você, por mais que esteja doendo, sabe? É continuar. Sempre digo, Judas, ele foi tido como traidor não pelo ato de traição, mas sim porque ele parou. Porque Pedro também, ele traiu ao Senhor. Só que Pedro continuou. Então o segredo não é parar, é você continuar. E aqui ele amaldiçoa tanto que, uma parte aqui no 17 ele diz, né? Ele vem amaldiçoando quem o nascimento e etc. Mas no final ele fala, ou não permaneceu grávida permanente. Porque antes ele diz, né? Por que minha mãe não foi na minha sepultura? Ou não permaneceu grávida permanente? Por quê? Gravidez está dentro da barriga, protegidozinho, não vai acontecer nada que venha trazer mal a ele, né? Se está sendo protegido pela barriga, a gente entende que é muito difícil vir um dano. Então, ele se remeteu aqui ao passado para viver o conforto. Só que você viver chamado não é conforto. Vai ter momentos de muitas graças e glórias, mas também de muitas perseguições, muitos confrontos. Qual o diferencial? É você ter a certeza que Deus é contigo a cada momento e que a presença dele vale por qualquer dor que você vai passar enquanto viver o seu chamado. E por falar em chamado, rapidamente, viu, Lene? Desculpa. Ontem eu vi um vídeo no treino, no curso que eu estou fazendo, que mexeu muito comigo e com toda a sala. E eu vou deixar lá aqui na bio, vocês podem ver lá, clica no link que tem na bio, vai abrir uma página e lá vai ter Palavra de Deus. Quando você clicar de novo, vai abrir um vídeo que vai mexer muito com vocês com relação a chamado que a gente vem falando aqui. É muito forte. Talvez, se a gente não esteja conseguindo passar da forma que vocês estejam entendendo, através desse vídeo, vai mexer muito com você. Tá bom? Fica à vontade, Elaine. Vamos lá, amados. Então, 21 é o desfecho de tudo isso que vocês falaram. No 18, 19, o Senhor vem advertindo, o Senhor vem mostrando, o Senhor vem revelando através do profeta, e o povo não estava dando ouvidos. E no 20, como Leidinha viu, quando ele viu que, né, o Senhor falou tanto, bom dia, Oliveira, como se seja bem-vinda, nós estamos lendo 21 de Jeremias. E o profeta já estava até em confusão, mas por que isso? Por que isso está acontecendo? Ele foi castigado por amor à palavra, como vocês falaram, né? E ele mesmo não entendeu o porquê disso, e o Senhor falou que viria com justiça. E no 21, Jerusalém será destruída. O que acontece?
nesse capítulo há uma descrição que o rei da Babilônia mandou os seus soldados a rodear a cidade e começou a confrontar o povo de Deus, começou a confrontar Judá. E o rei Zedequias, se sentindo ameaçado, desesperado com aquela situação, onde havia começado ali o confronto, mandou chamar o profeta Jeremias. Gente, olha só, mandou chamar o profeta e falou assim com o profeta: peça a Deus que interceda a nosso favor, porque o rei Nabucodonosor começou a guerrear contra nós. E pode ser, no verso 2, que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar e cessar a sua guerra. Olha para você ver. Então, quando a guerra começou, depois que o povo zombou, criticou, virou as costas para o Senhor, aí o rei, que viu que era verdade, pediu para Jeremias interceder. E o tratou como se ele fosse um traidor, porque estava profetizando tudo aquilo. E aqui é como se ele inquiriu, como se ele obrigou o profeta: intercede a Deus para que ele faça um milagre e ele cesse essa guerra. E assim o profeta entregou uma mensagem de Deus para esse rei e falou assim: pelo contrário, o Senhor tem a te dizer que ele lutará contra vocês. E no verso 5, eu mesmo lutarei contra vocês, o Senhor falando, com toda a minha força, com toda a minha ira e o meu furor. Grande será o meu furor contra vocês. E aqui o Senhor fala: nessa cidade matarei tudo que tem vida, tanto as pessoas quanto os animais morrerão de uma doença horrível. E assim o profeta, no último momento, ainda advertiu o rei e ainda advertiu os soldados para que se arrependesse. E naquele momento que estava iniciando o confronto, buscasse a misericórdia de Deus, buscasse, né, se voltar para a presença do Senhor. Mas ainda assim, o rei, vendo o que estava acontecendo, se recusou a se voltar, a se humilhar na presença de Deus. Então, logo em seguida, o Senhor disse: escutem, olha esse verso: eu deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nessa cidade será morto na batalha, pela fome e pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios, que estão cercando a cidade, não será morto. E essa pessoa, o que essa pessoa vai ganhar ao escapar com vida? Então aqui o que o Senhor falou? Escolhe então 2 caminhos. Se vocês tentar fugir, se vocês ficarem nessa cidade, se vocês se opor, o que vocês vão ganhar é a morte, é a destruição. Mas se vocês saírem, se entregar ao cativeiro, se entregar à Babilônia, o resultado vai ser a vida. É a vergonha, né, o que eles iriam passar na Babilônia. Mas o resultado seria a vida, porque o Senhor tinha decretado, pela desobediência, por tudo aquilo que eles tinham feito, que foi falado nessa live, o Senhor tinha decretado que o castigo, para que eles entendessem o poder de Deus, seria o cativeiro na Babilônia. Seria o jugo que eles iriam viver durante tantos anos, o sofrimento. Então o Senhor tinha decretado esse caminho para ajudar. Ele já tinha feito essa promessa para o povo. Só que o povo não queria acreditar. E o Senhor falou naquele dia: escolhe esses 2 caminhos. Ou o caminho da morte, ou o caminho da vida. Se vocês tentarem se opor contra a minha vontade, contra aquilo que eu profetizei, o caminho será a morte. Mas se vocês se renderem, vocês serão levados ao cativeiro. Mas lá na frente o Senhor promete que iria resgatar esse povo. Então nesse último capítulo de hoje, no 21, o Senhor, olha para você ver, a abominação do povo, a ousadia do rei, que criticou tanto o profeta, que julgou o profeta como um traidor. Mas quando ele viu que a ira do Senhor começou, ele queria que o profeta intercedesse a Deus e pedisse a Deus para fazer um milagre e parar com tudo aquilo que o Senhor já havia prometido que ia acontecer. E o Senhor falou: escolhe hoje esses 2 caminhos. E a palavra nos traz essa advertência. Todos os dias o Senhor está nos falando: escolham o caminho, ou da morte ou da vida. E a palavra nos traz bem claro: o caminho da morte é o caminho largo, aquele que tudo pode, tudo é livre, tudo dá certo. Não tem problema, nada tem problema, tudo é permitido, né? Então o Senhor fala: esse é o caminho da morte, porque o fim dele é a destruição, é o fogo, é o castigo eterno. Mas o caminho da vida é o arrependimento, é o coração humilhado, é reconhecer os nossos erros e se voltar para a presença de Deus. E muitas vezes o Senhor escolhe para nós um caminho e a gente não quer trilhar por ele.
e a gente bate a cabeça, e a gente reclama, e a gente busca outra alternativa, e o Senhor fala, não, mas é por aqui que você tem que andar. E a gente sofre tanto. Mas se a gente aceitar esse caminho que o Senhor tem para nós, se nós buscarmos entender essa nova rota, como já foi falado, como será mais leve o nosso fardo, o nosso sofrimento, a nossa dor, e entender qual é a vontade de Deus, porque Deus não tem fardo pesado, e nem dor para nós. Ele tem o que é de melhor para nós. Mas é nós, no nosso pouco entendimento, que queremos mudar isso. E hoje o Senhor fala para nós escolhermos o caminho da morte ou o caminho da vida, porque nós temos livre arbítrio para escolher todos os dias o que nós queremos fazer. E esse é o verso 21, que traz para nós essa advertência nessa manhã. Com vocês. Tudo certo, Laiane? Acho que falou tudo. Foi assim um fechamento de 18, 19, 20. Foi um resumo aí. Aqui tá tudo certo. Perfeito. Aqui também tudo certinho. Mas você vê o que eu falei no início e aqui trouxe também, né? 2 caminhos nós temos. E Deus sempre nos dá a oportunidade de escolha. O caminho, a escolha na verdade é nossa. Ele sempre vai nos dar 2 caminhos. O caminho da vida e da morte. A escolha é nossa. Então, é isso. Agradecer por mais um dia. Muito obrigado, gente, pela parceria. E só reforçar sobre o vídeo referente ao chamado que vai mexer muito com cada um de nós. Clica no link da bio, vai abrir uma página, Palavra de Deus. Ele vai direcionar para o YouTube. É muito forte. Não tem... Eu vou fazer um desafio. Quem assistir, dá um feedback a gente se conseguiu mexer com você, se chorou e etc. Porque eu não pode contar como choro, porque eu já estou chorando. Então é isso. Bom dia. Amém, Edjane. Bom Gente, dia. sensacional. Deus falou profundamente. Amém. Os nossos corações, com certeza, começa daqui. Um ensinamento a cada dia. Com certeza. E sempre um novo Gente, seja só no gratidão também. Gratidão a Alex, Laiane, Leidinha pela parceria, por estarmos aqui, por cada um que assistiu. Osana, Edjane, todos que passaram. Que o Senhor possa abrir tua mente, seu coração, para receber cada uma dessas palavras que foram faladas aqui, com todo amor e carinho. Então, colocar em prática nesse dia, para que nós não possamos ser como esse povo que tinha o coração endurecido e que sofreu todos esses percalços que nós listamos aí durante essa live. Mas, pelo contrário, que possamos ter um coração contrito, um coração aberto para aprender, um coração ensinável, para que possamos usufruir do melhor que o Senhor tem nessa vida para nós. Gratidão, gente. Faça assim um excelente sábado, um excelente final de semana. Vamos colocar em prática a palavra. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe.